Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar de dois temas, assim, de vários temas na verdade, mas em específico que eu gosto muito, que é de infância e de viagens, né? De desenvolvimento e memórias e muitas coisas que são muito legais e muito importantes de serem faladas. E nós vamos receber hoje aqui a Vivi Thomas, fotógrafa, e a Gica, professora, enfim, depois elas vão falar toda a formação que é extensa delas e que vão nos ajudar a falar de todos esses temas. Obrigada, gurias, por terem aceito o convite. É um prazer recebê-las aqui. Obrigada, a gente que agradece, Aline. Então, gostaria que vocês começassem, né, a falar um pouco de vocês, né, tanto das suas trajetórias profissionais como pessoais, se apresentassem. Claro. Então, eu sou Giovana, mas desde pequena me chamam de Gica e eu acabei pegando esse apelido como meu nome, né? Então, eu sou a Gica, eu sou profissional de educação física, me formei já fazem 19 anos e trabalho com criança desde os meus 17. Então, sempre tive muito contato com criança. Minha formação inicial é de professora de natação. Depois eu fui me especializando em hidroginástica, em musculação, personal trainer, né? Tenho 3 pós-graduações e hoje em dia eu sou diretora técnica da Pranadar Escola de Natação, em Caxias do Sul, né? Na Pranadar a gente tem 2 unidades e temos natação, trabalhamos com famílias desde bebês de 3 meses até o final da vida, temos atividade para toda a família. Então já me respondeu uma pergunta, né? Que 3 meses seria a idade para uma criança para iniciar a natação. Isso, tem várias linhas que seguem indicando a partir dos 6 meses. Mas olha, o meu filho entrou na piscina com 50 dias e desde lá segue nadando e eu acho que foi muito importante para o desenvolvimento dele. Então, eu sou a Vivi Thomas, eu sou fotógrafa, especialista em famílias e acompanhamento infantil, fazem 16 anos. Hoje estudo psicologia e sempre pensei num foco de criar memórias baseadas em histórias reais. Então, tanto a fotografia quanto a psicologia hoje eu vejo que estão muito presentes no meu trabalho, no que eu posso entregar para as famílias, né? Principalmente quando a gente fala sobre gerar e criar e guardar memórias afetivas e a importância e o impacto que isso vai ter no futuro das crianças. E como a fotografia surgiu, assim, na tua vida, esse gosto, assim, esse olhar, né? Que eu acho que o fotógrafo, sei lá, pra mim, claro, tudo isso a gente se aprimora, né? Mas eu acho que tem um olhar diferente, né? Sim, e é um assunto polêmico entre fotógrafos, né? Porque existem os que acreditam que é só treino e existem os que acreditam que a gente nasce predisposto. Com um dom. E eu acredito na predisposição como algo que faça com que o fotógrafo se destaque, né? Mas, óbvio, sempre alinhado muito a treino, a técnica e a conhecimento. Eu vim de uma família de fotógrafos, na verdade. Eu tenho a fotografia no meu sangue, veio do meu avô, depois meus pais e eu. Depois meu irmão, então, na verdade, tentei fugir disso por um bom tempo, assim, da minha adolescência, mas chegou um momento da vida que eu percebi que era o que realmente fazia o meu coração bater forte e sempre gostei do impacto que a fotografia tem na vida das pessoas, assim, e eu acho que hoje, quando eu resolvi voltar para a faculdade para fazer psicologia, eu percebi ainda mais o papel fundamental da fotografia na vida das pessoas. E como leiga falando também, eu acho que a fotografia e a psicologia tem algo a ver, porque tu vai capturar um momento ali da pessoa, né, um estado de espírito, uma fase da vida, né, eu acho que sim, são temas que super, né, casam, e muito porque, na verdade, quando eu resolvi ser fotógrafa, né, como eu falei, eu fugi disso por um tempo, e eu resolvi que eu queria fotografar na casa das pessoas. Eu me criei fotografando em estúdio, porque os meus pais tinham um estúdio, e eu resolvi que eu não queria mais fotografar em estúdio, porque eu achava uma fotografia muito parada, muito posada, que as pessoas olhavam muito pro cenário e olhavam um pouco para as pessoas. E eu comecei a fotografar na casa das famílias, então eu faço acompanhamento, né, do recém-nascido até 1 ano dentro da casa. E ficou muito evidente para mim que a psicologia faz parte, porque tu pega
desde uma gestante que mudou todo o seu corpo, que não está satisfeita consigo, né? É óbvio que não generalizando, mas a gente tem até famílias, já aconteceu casos de famílias no meio desse processo de 1 ano se separarem. Então o fotógrafo, ele acaba sendo muitas vezes um psicólogo e até uma forma assim de tu ter uma fala que não vai traumatizar, que não vai trazer gerar uma ferida para aquela pessoa, que seja algo mais num efeito calmante para essa família. Então é uma forma até de postura, né? Eu acho que quando a gente fala sobre fotografia, sobre estar presente muito intimamente, porque eu tive nesses meus 16 anos famílias que me falavam: ninguém troca a minha filha, não deixa ninguém mais trocar ela, tu é a única que troca, os avós não conseguem, ela chora, então tu acaba sendo parte, né? E criando um vínculo. E criando um vínculo, e aí eu acho que para manter um profissionalismo também é interessante ter essa questão da psicologia atrelado para te entender também até onde vai, né? De tu ser um membro, mas tu não é um membro, então tu vai ouvir informações, e o momento que tu fala e o que tu fala e como tu fala. Eu acho que, de fato, eu acredito hoje que elas andam muito juntas, assim, elas fazem uma bela dupla. Exatamente. E aí, queria já entrar num assunto, né, que foi o que nos aproximou, né, que é o Congresso Desenvolver, né, que vai acontecer dia 26 de agosto, né, em Caxias do Sul. É isso? Isso aí. E aí, queria que a gente desenrolasse tudo isso que, assim, infelizmente, eu não vou estar aí, mas eu acho que foi uma iniciativa fantástica. Acho que isso precisa ser falado, né? Então, eu e a Vivi, nós nos conhecemos por meio da fotografia, né? E há alguns anos, acho 5 anos, 6, né? Quase 6 anos já. Não. Foi 2017. Então, 2022, 5, 6 anos. 6 anos. Então, a gente se conheceu porque eu entrei em contato com ela para fazer umas fotos que eu queria dar de presente. E eu tinha entrado em contato com vários fotógrafos e ela foi a única que me deu retorno, assim, imediato. E aí ela foi fazer uma visita e na época eu tinha um estúdio de personal trainer, ela foi fazer uma visita. E aí já saiu de lá com a matrícula da academia feita e eu também já saí com as fotos engatilhadas. E isso que tu falou de vínculo foi o que aconteceu. A gente foi, através da fotografia, a gente foi criando um vínculo. E aí, a partir desse momento, ela virou a fotógrafa oficial na minha casa, hoje em dia no meu trabalho. Então, aonde eu vou, é fotos, é com a Vivi. Então, a gente acaba criando um relacionamento, esse vínculo e essa confiança, né? De que tu vai, porque pra bater uma foto tu também tem que se sentir à vontade com a pessoa que tá ali te fotografando, né? Então, por meio desse vínculo que a gente fez, a gente tava conversando o ano passado, e a Vivi com essa ideia de entrar na faculdade de psicologia, nós comentando e tal, e vamos fazer alguma coisa juntas, voltada para esse público das mães, né, de como a gente tem dificuldade, as mães têm essa dificuldade de saber se estão acertando, né, ou sentem aquela culpa, né, de será que está sendo feito direito, será que eu estou no caminho certo, né? Maternidade e culpa são ali, né? Ali, porque assim, são duas palavras que definem, né? É verdade. E aí a gente, conversando, colocamos a nossa ideia em prática, né? E começamos a trabalhar em cima do Desenvolver, que é um congresso que vai falar sobre o desenvolvimento infantil. Então, é o primeiro congresso no sul do Brasil, pelo que a gente tem de conhecimento, né? Que vai abordar as 4 áreas do desenvolvimento infantil. Então, a gente vai contar com psicóloga, psicopedagoga, nutricionista, educador físico, fotógrafa e psiquiatra infantil. E vamos ter também uma mesa redonda com mães que vão falar um pouquinho sobre quem cuida da mãe, né? Porque a mãe cuida da casa, a mãe cuida da família, cuida do seu trabalho, faz o roteiro de viagens e quem é que cuida dessa mãe? Né? Então as mães vão abordar um pouquinho essa temática e já é semana que vem o nosso congresso, sábado que vem. Dia 26 de agosto, né? Está aí. E aonde é que vai ser? E quem quiser participar, como é que vai ser? O congresso vai acontecer na Vila Basílico, né? No sábado, dia 26, das 9
às 6h30 junto com o espaço do congresso. A gente vai ter uma feira com empresas que também visam esse desenvolvimento das crianças, esse olhar especializado e voltado para a criança. Ele é aberto ao público, então são mães, pais, avós, tios, todo adulto que se relaciona, tem um relacionamento próximo com criança, é muito bem-vindo, né? Professores, educadores, a gente tem bastante procura também de futuros psicólogos e psicólogos que tratam de crianças, porque todos os assuntos do evento, eles são voltados, né? Então, a gente tem nutricionista que vai falar sobre seletividade alimentar, o psiquiatra que vem é o Dr. Thiago Rocha, ele vai falar sobre educação positiva, a gente tem a Gica que vai falar sobre desenvolvimento motor, a gente tem outras educadoras físicas que vão falar sobre a importância do brincar. Então, a gente percebe que é para um público todo que lida, né? Em qualquer instância ou fase da criança, né? Do início da vida até o final da terceira infância, que é ali pelos 12, 13 anos, é benéfico. A gente tem a venda dos ingressos pelo Simpla, a gente tem no nosso perfil do Instagram, então é @congressodesenvolver, e lá tem um link que vai levar direto para o Simpla com a venda dos ingressos. Porque, assim, são muitas dúvidas, né? Porque eu, como mãe, nossa, é questão de telas, é questão de alimentação, é questão do estímulo também, porque, assim, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e até que ponto tudo isso tem que fazer, é importante, né? É uma língua, são duas, e enfim, né? A gente fica sobrecarregando, né? Sobrecarregando, mas ao mesmo tempo é tudo tão importante. Então, assim, acho que essa questão do equilíbrio, né? De dosar, mas, né? Como você falou da natação, né? A minha filha começou a fazer natação também com 3 meses. Inclusive, eu levava para Caxias para fazer, porque ela era pequenininha. Mas hoje ela já nada tão bem e ela tem tanta afinidade com água, né? Eu também me sinto segura entrando num lugar com piscina. Então, assim, como que isso não é importante, né? Como que isso foi sobrecarga? Não foi. Não foi de forma alguma, né? Então, assim... mas como dosar tudo isso, né? O que é mais importante nesse momento, né? Em cada momento da vida, em cada fase da infância, existem as suas prioridades, né? E também a gente tem que pensar nas necessidades de cada criança. Né? Talvez para tua filha agora não é mais necessário natação, porque ela já aprendeu e tu tem uma segurança, né? Eu digo que agora eu faço uma manutenção, né? Isso. Eu faço uma vez por semana, tem meses que eu não faço, tem meses que eu faço, né? Que eu a levo, enfim. Eu vou fazendo assim, tá certo? Não sei, porque a maternidade é um eterno não sei. Mas eu acredito que sim. Né? E é bom a gente ouvir outras mães, né? Pra perceber que as dúvidas da gente não são só da gente. Porque a gente vive num mundo de rede social que as famílias, as crianças, as viagens são tudo perfeito. É tudo muito perfeito. Mas quando você começa a conviver com outras mães e conversar, vai ver que o teu medo, a tua culpa, a tua necessidade é a mesma. Porque as pessoas são muito iguais, na verdade, né? Num contexto geral, né? As crianças fazem birra, as crianças têm seletividade alimentar. E é assim, as crianças acordam de noite, as crianças ficam doentes. E aí as mães são julgadas por quem não é mãe, né? Que é muito importante, e a gente tem falado isso no congresso, porque um dos motivos que nos levou a fazer o congresso foi porque depois de tantos anos trabalhando na casa dos meus clientes, eu resolvi abrir um estúdio, abrir um espaço. E fiz um especial de Natal ano passado. E eu senti que, por não ter filhos, todos os pais que entravam no meu estúdio me pediam desculpa o tempo inteiro. Desculpa. E eu disse assim, não tem por que pedir desculpa. Eu trabalho com o público infantil, fazem 16 anos. Eu sei como as crianças funcionam, e se eu criar um espaço para essas crianças estarem aqui, é porque eu não me importo que elas vão brincar. Ontem mesmo eu tava fazendo uma entrega para uma mãe, e aí a gente tava tomando água e ele botava a mão, e eu disse assim, a gente tira os álbuns, né, que pode estragar com a água, e deixa ele botar a mão, porque o tapete ele já é próprio, ele não vai estragar, se molhar, porque ele é uma criança. Não tem por que eu querer ter um estúdio que receba e a criança, se eu não estou disposta. E o que eu vejo muito, né, não sendo mãe,
E por isso que a gente fala que o congresso é para todo mundo que lida com criança, não necessariamente pai e mãe, por conta desse julgamento, porque daí tu quer educar de uma forma, daí a pessoa acredita que não é a forma correta e daí ela te julga e não tem por que ela te Mas julgar. o julgamento muitas vezes vem de outras mães também, muito, sabe? Ou vem até da casa da gente, né? Da casa da gente, das mães. Isso aí, das avós, dos avós, dos cunhados, das cunhadas. Né? Sim. E eu acho que o grande segredo está em aceitar, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, eu tenho uma filha pequena e eu sempre a levei nas viagens e para mim tava tudo certo. Tem mães e famílias que preferem não levar ou levam em algumas. Tá tudo certo, sabe? Assim, quem sou eu para julgar a família do outro, né? Eu posso muitas vezes observar algo e trazer para mim, se eu quero ou não, aquilo pro meu dia a dia. Sim. Mas julgar, quem é a gente, né? Para julgar a criação do outro, Cada um sabe né? da sua realidade, né? Até porque é comprovado, né, que cada um tem sua atitude própria, então quando a gente fala sobre pessoas, sobre relacionamento, sobre criação, não existe uma fórmula. Sim. Não é, tu pode pegar, bom, eu vejo muito isso agora, né, na faculdade também. Tu pode pegar 2 crianças gêmeas, tu vai ter a mesma criação, vão ser impactos diferentes, né? Personalidades diferentes, vão ser moldadas diferentes, né? Isso, e não tem como falar, se deu certo, por exemplo, dá certo pro meu filho ele dormir às 8 da noite, pro teu filho vai dar certo. Até porque eu sempre digo que se tivesse uma receita, né, aposto que a Gica também, né, Sim. a gente seguiria à risca pro filho da gente ser feliz, pra ser, enfim, produtivo, pra dar tudo certo, mas essa receita ela não existe. Não existe. E nenhum pai quer o mal do seu filho, né? Exatamente, né? Entrando um pouco na questão do desenvolvimento motor, né? Que, enfim, é a tua área, né? Hoje a gente vive num mundo de telas, né? Então, assim, tem uma receita para as telas? O que eu vou te dizer? Eu acredito que não tenha receita e meu filho sempre foi uma criança muito ativa, né? Então, eu posso te dizer que eu não tenho esse problema dele ficar excessivamente nas telas, porque não é a personalidade dele. Mas vamos pensar que na minha casa ele também teve esse exemplo da gente praticar atividade física, da gente brincar com ele. Então ele percebe que existem coisas interessantes que não são somente telas. Né? Estimula, né? Ele sempre estimulou muito. Sempre, desde bebezinho, então, que ele vai na natação. Sim. Eu coloquei ele na escolinha muito cedo, porque naquele momento era o que eu podia fazer por ele, isso aí. E eu acredito que eu tenha feito a melhor escolha, né? Às vezes melhor do que deixar com uma babá, ou a minha mãe me ajudava muito com ele, mas vamos dizer que a maior parte do tempo ele estava na escolinha, em contato com outras crianças, com a prof que estava, enfim, conduzindo, até pela rotina, né? Rotina de comer em determinado horário, de fazer o soninho em determinado horário, que às vezes em casa a gente tem um pouco de dificuldade de acertar essa rotina. E essa parte motora, eu vejo que crianças que têm convivência com outras crianças, eles têm talvez essa parte motora um pouquinho mais aflorada, porque eles vão observar e imitar. Né? Então, acho muito importante que a gente proporcione isso para as crianças. Até essa questão da autonomia, ela é muito ligada à parte motora. A minha estratégia, assim, como mãe, é sempre de encontrar alguma atividade, né? Claro que também não sobrecarregando a criança, mas assim, final de semana, né? Vamos passear, acho que a gente é privilegiado, né? Nossa região é riquíssima em lugares, em gardens, em parquinhos, em lugares que tem uma boa estrutura para criança. Porque assim, eu moro em apartamento, né? Sim. Dentro do apartamento, tu acaba se limitando, muito, né? Então, assim, eu uso dessa estratégia. Eu também... a gente também acho que não pode alienar, né? Porque eles estão no mundo digital, né? Então, acho que eu tento dosar, pelo menos, né? Faço bem assim. É como a gente falou antes, né? Ele é uma geração que nasceu com internet, que primeira, nasceu... Né? Porque a gente já nasceu sem, né? Eles são a gente aprendeu a usar a internet ao longo da vida da gente, né? E depois de uma certa idade também, né? Então, e tu não tem como tu privar, tu fechar.
né? Até É um porque equilíbrio. Porque é um conhecimento que eles precisam ter, porque assim, em muitas escolas já é questão do tablet. Então, assim, é uma tecnologia que eles vão precisar aprender, né? Então, não tem como alienar, né? Não. Sim, a gente não pode deixar eles, isolar eles do que acontece no mundo, né? Porque hoje em dia é uma realidade para todos. Então... A tecnologia, né? Nesse mundo, né? Sim. E a questão das crianças neurotípicas, né? Que, enfim, elas existem, elas estão aí, elas precisam de convivência, elas precisam viajar, elas precisam frequentar espaços, né? Ir para natação. Sim. E como você enxerga tudo isso? Como que tá? Eu acredito que eu não tenho meu filho, enfim, não tem nenhum transtorno. Até a gente investigou, enfim, fizemos toda uma avaliação para ver se ele tinha déficit de atenção, né? E a gente acredita que não, mas eu vejo, assim, até como na academia, na escola de natação, eu vejo que tá muito grande a procura, sabe? E penso que a gente não tem que ter um diagnóstico, né? Que a gente precisa buscar aquilo... Tem que classificar Não precisamos do diagnóstico. Se eu percebo que o meu filho tem uma dificuldade na parte motora, eu não preciso de um médico para dizer o que ele precisa fazer. Claro que o diagnóstico é importante, Sim. mas eu não preciso aguardar esse diagnóstico para tomar a atitude, né? Ou para ter a ação. Penso também que hoje em dia a gente tem tantos lugares super capacitados para fazer essa primeira adaptação da criança, tanto com natação ou com terapia ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga, tem tantos serviços hoje em dia que a gente vê pessoas super especializadas que, se a gente for pensar há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha. A gente não tinha tantos profissionais da saúde habilitados a trabalhar com crianças não se tinha até especiais, há pouco tempo atrás não se tinha nem o diagnóstico, muitas vezes assim. A gente não tinha as nomenclaturas, né, pra entender e separar o que sabia que era diferente, Sim. mas não sabia como tratar aquilo. Tipo, no meu ensino fundamental só tinha o que? Tinha classe especial, que tudo era jogado lá ali, né, no mesmo enfim, ambiente, que daqui a pouco precisaria ter uma olhares atenção diferentes, porque não eram necessidades tão iguais assim. Sim. Né? Então, acho que isso assim tem evoluído muito e acho que é uma vitória, principalmente das famílias, das mães, de quem tem isso, né, em e casa. As escolas hoje em dia tem que colocar monitores, né, junto com as crianças, e eu acho que é esse o ponto-chave. Porque a inclusão, ela é muito bonita, né? E eu acho que é importante a gente ter uma inclusão. Porém, a gente precisa saber que cada criança tem uma necessidade e uma dificuldade. E aí, muitas vezes, eu tô colocando a criança, fazendo uma inclusão, e ela está ficando mais estressada em função dessa inclusão, sabe? Será que aquilo é realmente para ela? Será que ela está pronta, né? Ou deixar o monitor sempre junto para poder acolher e dar segurança para ela quando for necessário, né? Sim, porque eu acompanho, dando o exemplo do Marcos Mion, né, que tem um filho autista que, assim, que muitas coisas aconteceram por isso, né, por uma pessoa com uma visibilidade maior, claro, né, enfim, ter isso na família. E ele é muito julgado quando ele não leva o filho dele nas viagens, porque, enfim, porque o autista, ele precisa ter rotina, precisa ter horários, e numa viagem o que menos se tem muitas vezes é isso. Então, em algumas viagens com a família ele não participa, justamente porque isso não vai... ele se incomoda com isso. Vai atrapalhar a rotina dele e não vai fazer bem para ele. Né? Então, essa questão do diagnóstico, como é importante para saber como lidar com isso, claro, né? E eu acredito, na verdade, que nem só das crianças neurotípicas, e eu acho que esse foi também, né, o propósito do Congresso, é o olhar respeitoso e com cuidado para a necessidade e individualidade de cada criança. Porque ele poderia ter o filho... e ele poderia gostar de viajar, porque, né, a gente sabe hoje que o autismo, ele tem muitas variáveis, né, nada mais é que hoje, ao meu ver, pouco diferente, porque dentro do autismo tu tem... Sim, é um espectro, né, e dentro desse espectro a gente tem
muitas possibilidades de crianças que vão se dar super bem, que vão gostar de viajar, crianças que vão... Então, assim, e quando a gente fala da própria atividade, de tá super carregando, é o olhar como o meu filho, como a minha filha está se sentindo com isso. Ela gosta de fazer natação. Ela resolveu que com 6 anos ela quer nadar mais porque ela quer competir. Isso, então eu vou fazer... Ela não quer mais. Então a gente cumpriu o propósito inicial, que era ela, né, ter autonomia, saber como que é uma piscina, respeitar, né? ter a segurança. De não se afogar. E aí se a gente vai olhando para essas crianças de uma forma individual e não colocando, né, como a gente falou que no passado era uma classe especial, não, tu vai entendendo que talvez para essa criança o melhor, ela não tá num ambiente rodeado de pessoas, porque isso vai incomodar ela. Então a gente vai ter que achar de outra estratégia, ou outra forma de lidar com isso, ou, né, claro que para mim hoje é uma coisa muito básica também que a Gica fala, né, de crianças em escolinhas. A gente sabe como é bom para a parte emocional, para a parte cognitiva, a questão de eles serem um espelho, deles reproduzirem, de uma criança levar a outra e assim elevar o nível. Mas hoje a gente tem muitas crianças, a gente tem crianças que são superdotadas, que acabam se sentindo excluídas porque não tem um tratamento que seja voltado, porque a gente tem uma média e a tendência é puxar todo mundo para essa média. Então quem tá abaixo da média vai se sentir excluído, mas também quem tá acima da média se sente excluído, né? Sim, e até, né, as crianças da média, né? Enfim, no caso dos nossos filhos, né? Por exemplo, ele não quer mais fazer inglês. Não quer mais fazer alguma atividade que a gente considera importante. Sim. Como que eu lido com isso? Até que ponto a vontade dele vai prevalecer, mas ou não, né? Porque, sei lá, eu tenho amigos que falam assim, graças a Deus que meu pai me obrigou a fazer inglês e hoje eu sei falar. Né? Então, assim, como contornar todas essas situações, como conduzir tudo isso, né? E cada família vai ter também os seus valores, né? Vão ter famílias que vão, olha, aqui nessa casa o inglês ele não é negociável. Vai ser necessário fazer inglês. Era que nem na minha casa eu sempre dizia que a natação não era negociável. Até esse ano. Sim. Esse ano não teve jeito. E, poxa, eu sou professora de natação a vida inteira. Eu fui nadadora. Sim. Então, pra mim, o meu filho ia ter que fazer natação. Tá, mas isso ia estar satisfazendo a minha vontade. Exatamente, né? Então, eu tive que ser um tantinho flexível. Eu ainda acredito que a natação seja muito importante pra ele. Porque ele gosta muito de futebol. Sim. E treina futebol todos os dias da semana. E aí eu penso, poxa, ele tá em fase de crescimento, tá se desenvolvendo na parte física. A natação seria ótimo para ele, diminuir um pouquinho o impacto ou amenizar o que o treino intenso do futebol poderia ocasionar, né? Ou até minimizar uma lesão, trabalhar um pouquinho mais a postura. Mas eu ainda estou numa fase de convencê-lo. Porque para ele... O que já aconteceu comigo, assim, uma vez a Cecília, ela fazia música e ela começou a chorar, ela não começou, não, e aí eu dei um tempo. E aí depois ela voltou bem, sabe? Então, de repente, né? Então, assim, são estratégias, eu né? falo isso bastante pros pais lá na academia, assim, quando eles me dizem, mas o fulano não quer mais. Tá, tu entendeu o porquê que ele não quer mais? Porque se tiver algum motivo específico que a gente possa agir, né? Beleza. Agora, não quer mais porque ele enjoou. Ok. E tá tudo certo. Sim. E acho que nesse momento, eu penso assim, que a gente não deve obrigar. Não, vamos dar uma relaxada. Porque nós adultos, né, começamos academia, começamos isso, e a gente para e retora. Isso. E dieta, e vai e volta, e é a vida, né? Sim. E assim, isso se chama vida. A vida acontecendo, né? Não vai deixar alguém te obrigar a fazer, por exemplo... Vou falar que yoga é importante pra ti, tu é obrigada a fazer yoga porque eu acho que é importante pra ti. Sim. Então, claro, e a gente entende isso, a gente sabe, né, que são coisas diferentes de ser permissivo, ou que algumas pessoas falam, até pessoas mais velhas acabam falando que as crianças estão tendo muita autonomia e estão mandando nos pais, mas não é uma questão dessa, é uma questão de só respeitar que ninguém vai te obrigar a fazer uma atividade que tu não gosta. Sim. A não ser que seja, né? Por exemplo, assim,
eu preciso pagar os meus boletos. É uma atividade que eu não gosto de fazer, mas eu vou ter que fazer. Mas eu preciso fazer. Porque na vida adulta é isso, Essa é né? a vida acontecendo, como você falou, né? Mas assim, trabalhando, né? depois disso, será que o meu filho precisa jogar futebol porque toda criança joga? Se ele não gosta, se talvez ele vai se encontrar no basquete? Mas deixa eu contar um acontecimento de semana passada que eu acho que eu já te contei do xadrez. Foi ótimo. Então, o meu filho faz xadrez na escola. Sim. E a gente, na semana que a gente voltou de férias, então era a primeira semana de aula pós-férias, né? Ele tem inglês na quarta-feira. E a gente acordou na quarta de manhã, arrumei ele pra ir pro treino de futebol. E ele me disse assim, ai mãe, hoje tu não pode me buscar quando termina a aula? Eu não quero fazer xadrez. Eu, ai filho, mas a mãe vai ter que trabalhar. E, poxa, você gosta tanto de xadrez, né? Fica no xadrez, eu te pego depois. Eu fui buscá-lo no xadrez e o professor me chamou. E disse, olha, hoje ele não participou da aula, ele não quis participar. Ele ficou deitado no chão, usou a mochila de travesseiro e depois ele ficou por ali, na mesa de ping-pong, e ele não quis participar da aula. A semana que vem não vai ter aula por esse motivo, mas conversa com ele. Aí a gente foi indo pro carro e nós fomos conversando, né? E eu, filho, por que você não quis, né? Não quis participar da aula, aconteceu alguma coisa? Eu falei pra ti que eu não queria. Ele me avisou que ele não queria participar, entendeu? Sim. Como é que eu não compreendi isso? E o quanto a gente está disposto, né, que não você falou antes também da natação, a querer as nossas vontades, Isso né, aí. ouvi-los também. E aí, né? o que nesse momento foi a nossa conversa, assim? Eu disse, filho, a gente se organizou para esse ano dessa forma. Que na quarta-feira, a mãe só pode te buscar tal horário. Sim. Então, você sempre gostou de xadrez? Aconteceu alguma coisa? Não. Então, ontem ele foi pro xadrez e foi tudo certo, né? Quarta, não ontem. E foi tudo certo. O professor disse, foi nota 10. Então, essa conversa de, até o final do ano, a gente vai ter que segurar o xadrez. É o que a gente tem. E isso, porque nesse momento precisa. a gente já arrumou toda a nossa rotina da nossa família, Sim. né? Nossos horários dessa forma. O ano que vem a gente pode optar por outra atividade no lugar do xadrez, se for da tua vontade, né? Mas nesse ano eu preciso que tu me ajude. Sim. Não, mãe, tudo bem, era só aquele dia que eu tava cansado. Querido. Então tá, né? Tá tudo certo. E então para quem está nos assistindo, tudo isso e muito mais vai ter no congresso, né? Esses bate-papos, esses, enfim, tudo tão esclarecedor, essa troca, né? Que é tão importante, né? Tão necessária. Por isso, nosso tempo voou. Muito! E eu queria agradecer muito. Adorei conversar com vocês. Uma pena não poder participar do congresso, né? Assistir vocês, mas assim... O convite se estende pro ano que vem. Isso que vem, né? E para os nossos projetos pós-congresso também, que ainda tá, assim, em off, mas logo lançaremos o convite. É isso aí. E já fica o convite para virem até aqui, né? Porque eu acho que é um mundo, né, que a gente tem para conversar e acho que é um tema tão importante. Sim. Obrigada, gurias. Imagina, a gente que agradece. Obrigada. Obrigada a todos.